Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Antes do celular com GPS, do TripAdvisor, do Booking.com, do Yelp e do Instagram, os brasileiros antigos costumavam viajar com um livrinho a tiracolo. Nesse livrinho, chamado Guia 4 Rodas, era possível encontrar dicas preciosas de restaurantes, pousadas e atrações turísticas nas principais cidades do país. E mais, o guia tinha um sistema de ranking por estrelas. Um restaurante 3 estrelas, por exemplo, era o melhor que se poderia encontrar, enquanto um restaurante 1 estrela era algo mais regularzinho. E aí você, minha ouvinte jovem, nascida com um smartphone na mão, talvez esteja se perguntando como isso era possível. Como eles sabiam quais restaurantes eram melhores? E no Brasil inteiro? A resposta é simples. A equipe do Guia 4 Rodas visitava todos os hotéis, restaurantes e pontos turísticos que eram citados lá dentro. No caso dos restaurantes, por exemplo, isso equivalia a mais ou menos 5.000 estabelecimentos. No caso de hotéis, 6.000. E era um trabalho braçal mesmo, porque era pré-internet, né? Você não tinha... Tinha site para você checar serviço. De jeito nenhum. Esse é o jornalista Mauro Marcelo Alves. Durante 10 anos, ele foi o responsável pela editoria de restaurantes e por um período foi também redator-chefe e diretor adjunto do Guia 4 Rodas. A nossa conversa foi gravada antes da pandemia, comecinho de 2020, na sala do apartamento onde ele vive hoje, em São Paulo. Então, mais ou menos um mês antes da edição, havia pessoas que ligavam para aqueles mais importantes. É isso mesmo, tá ok. Mas essa parte da checagem de informações era o final de um longo trabalho de apuração, que começava com uma pesquisa prévia dos lugares a serem visitados. O repórter já sabia exatamente que ele teria que chegar em Fortaleza. Descia no aeroporto, pegava o carro de uma locadora que tinha convênio com a Editora Abril. E dali rodava em torno de um mês, sozinho, completamente sozinho. E aí ele chegava numa cidade, Mossoró. Mossoró tem um hotel interessante, de águas termais, tal, ok. Aí o repórter estabelecia esse hotel como ponto zero da apuração. Então, de cara, ele já se identificava para o gerente. E aí perguntava para o gerente do hotel, e aí, tem alguma novidade e tal? Tem um restaurante novo que abriu ali e tal, que era de fulano de tal. Era uma pesquisa essencialmente boca a boca. Gastando sola de sapato. Muita sola de sapato, muito carro quebrado. Uma hora me contou de um repórter que estava fazendo um roteiro no Pantanal e numa região bem remota tinha de atravessar uma ponte de madeira. Ele estava passando e a ponte abriu 2 pedaços de madeira, o carro caiu e ele olhou de lado, estava cheio de jacaré em volta. É o que eu faço. E era tão remoto que parece que ele esperou 2 horas para passar alguém, porque nunca ninguém passava ali na estrada de terra, lá no interiorzão. Então aquele foi muito... Ele esperou no carro. Ele teve que esperar no carro, dentro do carro. Exatamente. Aí quando chegou, aí ajudaram, rebocaram, puxou. O Mauro me contou também que ele foi o primeiro a contratar uma repórter mulher. Isso só aconteceu quando o Guia, que foi criado em 1964, já tinha completado 4 décadas de existência. Era uma encrenca, principalmente porque ela estava numa cidade do interior, nem precisa ser cidade do interior muito pequena, e ela chegar num restaurante que era bem qualificado, sentar sozinha, o cara está esperando quem? E chegou já casos de dono do restaurante levantar a hipótese delas serem garotas de programa e tal. Esse era um problema difícil de contornar porque os avaliadores do Guia só se identificavam depois de pagar a conta e pegar a nota fiscal. Só aí eles se apresentavam para checar informações complementares do tipo horário de funcionamento, se aceita cartão e coisas do tipo. Aí esses repórteres que tinham sido despachados pro Brasilzão inteiro voltavam e passavam as informações ao editor da área. No caso dos restaurantes, que é o nosso foco aqui, era a hora do Mauro Marcelo Alves entrar em campo. A partir das informações deles, eu estabeleci o meu roteiro. Só que o Mauro geralmente visitava 3 tipos de restaurante. Os que estavam para ganhar uma estrela pela primeira vez, os que estavam para ganhar mais uma estrela, ou os que corriam o risco de perder uma estrela que já tinham. Por exemplo, Mauro, tem um restaurante que eu descobri no interior do Ceará
que serve uma buchada de bode maravilhosa, fantástica, tal. Então ia eu lá procurar a buchada do Paulinho na garagem dele, sob um sol de 50 graus, com um teto de zinco, e eu comendo buchada de bode e suando, feito um louco, e era maravilhosa. Dei-lhe uma estrela, sabe? Essa história de estrela pode parecer meio bobo pra você, ouvinte frequentadora dos pés sujos da vida, mas no meio gastronômico a coisa é levada a sério. Muito a sério. Ter 3 estrelas no Guia Michelin, a grande inspiração do 4 Rodas, é o objetivo de vida para muito cozinheiro pelo mundo afora. E para esses, perder uma estrela é das piores coisas que pode acontecer. Em 2003, o chefe Bernardo Luizot se suicidou aos 52 anos porque corriam rumores de que ele ia perder a 3ª estrela do Guia Michelin. Por tudo isso, nas avaliações em que estrelas estavam em jogo, todo cuidado era pouco. Nas capitais, principalmente São Paulo, era estrito que eu fizesse as refeições de forma anônima, totalmente anônima. Muitas vezes eu levava dinheiro para pagar, para não dar cheque, para não saberem que naquele nome que estava lá no guia. E por que isso? Não se trata de ser conservador, não. Eu acho que é uma questão muito importante. E o grande paradigma disso é exatamente o Michelin, que faz as refeições completamente anônimo para ser servido da forma que todo mundo é servido. Eu comecei a ler sobre isso com o Josimar Mello. Eu entrevistei o Josimar Mello para o nosso episódio 8. Bem-vindo ao churrasco do Apocalipse. Na época, ele era crítico do jornal Folha de São Paulo. A gente gravou na casa dele, no bairro do Itaim, e depois que a entrevista terminou, o Josimar abriu um vinho e ficou me contando causos da profissão. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu acho que é menos relevante porque é muito difícil o restaurante mudar a cozinha para me atender. No fazer industrial do restaurante isso não é possível. Como é que você vê essa defesa, vamos dizer assim, do crítico famoso? Assim? O Mauro insistiu na importância do anonimato. Eu sou contra o crítico se identificar, porque pode ser para o bem e para o mal. Na hora que o crítico, que está lá identificável, pedir um prato de camarão, óbvio que o chefe entra meia dúzia de camarões graúdos, ele vai pegar os mais bonitos. Isso é óbvio, não tem dúvida que isso vai acontecer. Agora pode acontecer o contrário. E eu vou te contar um caso que aconteceu comigo num restaurante famosíssimo de São Paulo. Esse restaurante tinha fechado no local original e na época tinha 2 estrelas no Guia 4 Rodas. A nova sede ia abrir com toda a pompa e circunstância, o que incluía um chefe importado direto da Itália e, claro, um olho na 3ª estrela do guia mais importante do Brasil. Dada a importância do restaurante, eu fui com o então diretor de grupo, que também era um crítico do Guia 4 Rodas. Então, nada de identificação. Só que assim que o Mauro entrou, deu de cara com a esposa do dono do restaurante sentada no bar. Que por uma dessas coincidências, tinha trabalhado comigo quando eu trabalhei na Playboy. E aí? Às vezes eu olhava, percebia uma meia cara atrás de uma coluna, espiando. A meia cara, no caso, pertencia a um dos empresários mais conhecidos da gastronomia brasileira. Mas aí o problema é que ele comunicou isso ao chefe de cozinha. Olha, tem 2 críticos aí. E é o Guia 4 Rodas. O chefe se apavorou com a história. E nos mandou um risoto que estava intragável, o cozimento dele, você não conseguia mastigar. O Mauro contou que mandou o prato de volta, que foi mais ou menos como jogar uma granada na cozinha. Depois a gente ficou sabendo que o chefe falou assim, mas é um riso de crítico. Um risoto de crítico. Eu prefiro servir um arroz super al dente do que passado. Só que foi al dente demais. É impossível comer. Podia quebrar um dente. Estava cru. Era quase cru. E o destino do tal chefe italiano? Humilhação pública? Demissão sumária com uma passagem de volta para a Itália? Não, nada disso. O dono do restaurante, no ano seguinte, ele prometeu um carro 0 para o chefe se fosse para as 3 estrelas. E foi e sempre teve 3 estrelas porque merece. Você pode falar o nome? Não, eu posso falar sim, é tranquilo. Fazano. Ah, Fazano. É, exato.
Além de ser focado em restaurantes sujeitos a alguma alteração nas estrelas, o roteiro do Mauro Marcelo tinha outra peculiaridade. Ele tinha de escolher os melhores pratos de algumas categorias. Em geral, era algo relacionado com a região por onde ele viajava. A melhor moqueca em Salvador, a melhor maniçoba em Belém, o melhor frango ao molho pardo em Tiradentes, o melhor churrasco em Porto Alegre. Era uma coisa muito maluca, porque em Porto Alegre eu comia durante 10 dias, rodízio todo dia, de manhã e de tarde. Porque era a única maneira de eu avaliar Sim, esse riso é de nervoso. a qualidade de cada um e poder indicar com segurança qual que era melhor. Por exemplo, eu passava 10 dias em Salvador comendo moqueca, a mesma moqueca, em todos os restaurantes. Aí eu conseguia dizer, porque é um prato emblemático, não é? Sim. Eu consigo dizer. Qual que é a melhor moqueca da Bahia? Da Bahia, eu conseguia fazer isso. Então ia a 18, 20 restaurantes no prazo que eu estava lá e sempre comia a mesma moqueca. Mesmo peixe, Mesmo peixe e tal. Para mim era terrível isso, mas eu estava sendo profissional, né? Agora, você acha que o último não sai prejudicado? Não, acho que o último pode ser até uma revelação. Puxa vida, valeu, finalmente, né? Mas eu decidi sair do Guia Quatro Rodas, foi uma decisão minha, justamente numa situação dessa que foi Porto Alegre. No 8º dia, Comendo só em rodízio, eu comecei a ter pesadelo, com carnes vindo em volta de mim para tudo quanto é lado. Tem aquela ficha vermelha e verde que você virava para o vermelho e os garçons não respeitavam. A picanha, doutor, saiu agora numa tâmara, perfeito, doutor, falando, muito obrigado. E eu sentindo me avolumar mentalmente, eu ficava gordo mentalmente. Isso no sonho? No sonho e no restaurante também. Ao entrar no restaurante, o cheiro da carne circulando já dava aquele... já era um problema, mas eu tinha que enfrentar. E aí eu me lembro bem desse dia. Eu falei assim, bom, olha, é um trabalho absolutamente fantástico. Quando eu falo que eu viajo pelo Brasil, eu não gasto um tostão para comer. Você, e ainda por cima, você é pago para comer? Eu ouvi isso dezenas de vezes. Quer dizer, esse é o emprego que eu quero. Todo mundo fala, esse é o emprego que eu quero. Falar, Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 73 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de gastronomia, de como a internet exterminou a profissão do crítico e de como um restaurante conseguiu ser eleito o pior de São Paulo e atrair hordas de clientes fiéis. Ao mesmo tempo. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam financeiramente o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela é rápido e fácil. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Com R$5 já dá para apoiar e você ganha acesso a uma área com algumas entrevistas completas. Com valores mais altos, eu te mando um livro autografado ou uma caneca com o logotipo da Rádio Escafandro. Lembrando que as recompensas são para apoios continuados, não para apoios pontuais. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, vai lá em radioescafandro.com/apoie, que tem tudo explicadinho. E se você já está entre humanos luminosos como a Isis Aquino, a Viviane Zandonadi, o Marcelo Bastos de Barros e o Wilson Frank, muito obrigado por isso. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter e no Instagram como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Prazer. Como é que tá? Tudo jóia. Essa voz é da Priscila Pastri. O que é isso aí? Ela tá cumprimentando um entrevistado que é um dos maiores empresários do ramo de restaurantes do Brasil. A gente vai falar mais dele daqui a pouco. Isso daqui é uma água, isso daqui é um microfone. A voz da Priscila talvez seja familiar pra você, porque ela faz a locução da vinheta da Rádio Guarda-Chuva. Mas ela não é radialista nem locutora. E tem 2 entradinhas, uma pra você e uma pra mim. A Priscila é jornalista e tem toda uma carreira voltada para a cobertura gastronômica. Foi uma das responsáveis pela criação do Caderno Comida do jornal Folha de São Paulo, mas ficou conhecida mesmo por uma reportagem que tinha um título curioso: Comi minha moto em Paris. Uma das minhas funções no Caderno Comida era viajar para comer.
E em uma dessas viagens para Paris, eu estava decidida a comer nos restaurantes 3 estrelas Michelin. Mas o jornal não tinha como pagar essa aventura, então eu vendi uma moto que estava encostada, uma Shadow, e usei esse dinheiro para comer em 5 dos 10 restaurantes que tinham recebido as 3 estrelas Michelin naquele ano. Hoje, a Pri tem se dedicado a um canal no YouTube chamado Priscila Passa Bem. Este é o Priscila Passa Bem, um programa apresentado por mim, que sei cozinhar tanto quanto você. Ok, mas então por que eu vou assistir a esse programa, né? Tem de tudo um pouco por lá. Testes de receitas de cozinheiros famosos, Hoje a gente vai testar a receita de pão de queijo do site do Panelinha da Rita Lobo. preparos a 4 mãos com convidados ilustres, Seja bem-vinda, Janaína Rueda! visitas a restaurantes variados. O Priscila Passa Bem visita hoje a pizzaria que faz a verdadeira pizza napolitana. Na verdade, por enquanto, tem um restaurante só, mas vai ter outros logo mais. A Legeira tem 2 unidades, uma aqui no Jardim. E por último, mas não menos importante, pelo menos pra mim, a Priscila Pastre é minha esposa e mãe do meu filho. Por tudo isso, ela pareceu a pessoa ideal para me ajudar a entender um dos grandes fenômenos da gastronomia brasileira: o restaurante Paris 6. A gente vai pedir entrada? Eu acho que sim, né? Pedir entrada e prato, sobremesa, né? E assim, numa segunda-feira ensolarada de agosto, a gente estava lá, na rua do Aclobo, bairro dos Jardins, um dos mais nobres de São Paulo, sentados num salão que imitava Paris da década de 1920, mas que também exibia grandes retratos de brasileiros famosos, a maioria deles influencers digitais, sorrindo em frente a pratos do restaurante. Brasileiros famosos que, aliás, vão te encarar até na ida ao banheiro. No banheiro tava o Fiuk, o Gil do Vigor e alguém que eu não conheço. Vou lá ver quem tá no meu banheiro. Na parede ao lado da nossa mesa, bem no alto, uma TV de tela plana, numa moldura dourada, exibia vídeos do fundador do restaurante cozinhando com famosos, com destaque para ex-BBB, Jade Picon. O nome desse empresário, que criou um verdadeiro império gastronômico que começa naquela quadra elitizada de São Paulo com 3 casas, mas que se espalha por várias cidades do país, é Isaac Azar. Isaac, então eu queria começar falando sobre você, antes da gente começar a falar em negócio. Muito antes do nosso almoço, no começo de 2020, a Priscila tinha ido entrevistar o Isaac Azar no escritório do Grupo Paris 6, numa casa que fica a algumas quadras do restaurante. Eu queria saber da sua história. O Isaac Azar começou a entrevista contando das férias de infância. Uma infância que não foi das mais difíceis. Todo ano meu pai dava um jeito e colocava a gente numa escola interna no lado francês da Suíça. Minha mãe ficava hospedada num hotel de luxo e meu pai ficava viajando, fazendo os negócios dele para pagar as nossas férias, sobretudo, e para trazer dinheiro, né? E a gente ficava esquiando, isso era no inverno, no verão brasileiro. Quando terminava de esquiar, a gente sempre ia, no final do dia, visitar minha mãe. Eventualmente a gente jantava com ela num hotel que era um dos mais luxuosos da Europa, no restaurante, um dos mais luxuosos e tradicionais que poderiam existir. E aí começou a ter a minha paixão pela gastronomia francesa. O Isaac contou uma história a título de exemplo. Pergunto se tem pato. O Monsieur Mariot, que era o maître, fala, não tem pato. Aí eu já faço cara feia de moleque, eu quero pato. Que moleque quer comer uma coxa de pato? Devia ter o quê? Uns 8, 9, 10 anos. E aí mandam trazer frango para fingir que é pato. E é óbvio que eu percebi que não era pato, que era frango. E já fiquei extremamente irritado com aquilo, etc. Não que eu fosse mimado. Claro que não, Isaac. Claro que não. A minha inspiração mesmo, eu tenho para mim que todos nós temos que ser vendedor na vida, para tudo, porque se você não souber vender a si mesmo, você não consegue sequer um emprego, né? Então eu aprendi muito dessa parte de vendedor com meu pai, mas também eu aprendi com meu pai muito os fundamentos da ética nos negócios. Durante a infância do Isaac Azar, o pai dele trabalhava no ramo de exportação de café. Então você pode ser um vendedor, mas você tem que entregar aquilo que você vendeu. Você tem que entregar aquilo que você vendeu. Isso parece óbvio, mas no fim vai ser bem importante no caldo do episódio de hoje. Então, eu estudei Direito na São Francisco por 3 anos. O pai do Isaac queria que ele fosse diplomata. E eu não me via dessa maneira. Eu me relaciono bem com as pessoas, mas não é por isso que eu me via ou sendo um advogado, ou sendo um diplomata, ou alguma coisa do gênero. E aí, faculdade abandonada. Quando eu entrei para trabalhar, para valer, foi justamente quando meu pai resolveu fazer importação de carros. Época da abertura às importações promovida pelo governo Collor. Ele começou importando, acho que 2, 3 BMW, traz dos Estados Unidos para vender aqui no Brasil para ver o que acontece.
E acontece que vendeu em uma semana. Nossa. Aí ele falou, bom, então eu vou trazer, sei lá, 10 BMW, alguns outros carros também que o público está pedindo, que era a Nissan Pathfinder. E aí ele trouxe, e ali 1, 2, 3 semanas estava tudo vendido. E de repente ele resolveu trazer, sei lá, mais de 100 carros. E aí ele falou para mim, eu trabalhava numa corretora, ele falou, tá na hora de você vir ajudar a vender carro. Isso é quando eu tinha 20, começo dos meus 20 anos, eu fui vender carro. E sempre fui um grande vendedor de carro. Depois das importações, a Peugeot nos procurou, estava chegando no Brasil, e nos convidou para ser concessionários Peugeot. Fomos concessionários Peugeot. Você provavelmente já topou com uma loja dessa rede de concessionárias fundada pelo pai do Isaac Azar. Ela foi batizada em homenagem ao modelo mais famoso entre todos os Porsches, Carrera. Depois de Peugeot, a Renault nos procurou, saímos da Peugeot, fomos para a Renault. O Isaac ficou 15 anos trabalhando nos negócios da família, mas ele disse para Priscila que sentia falta de alguma coisa. Eu tinha o lado humano, a relação com os clientes, mas eu não tinha nenhuma maneira de desenvolver o meu lado criativo. Foi então que o meu irmão me colocou um desafio na minha mão, assim, uma oportunidade, né, que eu achei maravilhosa. Ele me falou, olha... O irmão do Isaac, que estava fechando uma corretora de investimentos para se dedicar aos negócios automotivos da família, disse que tinha um cliente em dívida e que esse cliente tinha importado um container cheio de mercadorias da Espanha. Você não quer ajudar a vender? Eu te dou 30%. Eu falei, tudo bem, deixa eu entender o que vem nesse container. E vinha amêndoas da Espanha e tâmaras. Além disso, ele estava trazendo um lote grande de azeites da Catalunha, da Espanha. E eu falei, bom, beleza, só que eu vou precisar aprender sobre azeite. Ele disse que foi totalmente abduzido pela história do azeite, passou meses estudando, depois fez 2 viagens pela Espanha. Conhecendo todos os azeites, as principais regiões produtoras de azeites da Espanha. Aí ele resolveu que ia importar azeite. E aí eu fui conhecendo os vinhos também. O cara, mas prova o meu vinho. Eu falei, olha, eu vou montar uma loja de azeites e vinhos do Mediterrâneo. Só que aí... Nas vésperas de inaugurar o Azeite, eu fui num restaurante chamado Panino Justo, que era um restaurante mediterrâneo, e aquele clima mediterrâneo me inspirou. Eu falei para minha mulher, amor, eu acho que cabe colocar uma pequena cozinha e umas 5, 6 mesas dentro do restaurante, fazer uma harmonização gastronômica entre o azeite e a comida. Assim nascia o restaurante Azeit. Você se sentia num lugar mediterrâneo do século VI, mais ou menos isso. Era muito, muito bonito, tudo era rústico, ele era bem rústico, ele era realmente maravilhoso. Foi o restaurante mais bonito que eu já construí. A gastronomia era muito boa, eu comecei com uma chefe muito boa, porque até então eu não sabia cozinhar, que era a Renata Browne. Como você já deve ter percebido, se o Isaac Azar tem algum defeito, autoestima baixa não é um deles. Mas críticas da época realmente falavam do Azeit como um bom restaurante. Aspas para o Josimar Melo, num texto publicado na Folha de São Paulo em julho de 2006. Muita água já correu desde a inauguração do restaurante Azeit há apenas 1 ano. A jovem casa mudou de espaço, de conceito, de chefe e continua uma boa opção para conhecer uma cozinha de inspiração mediterrânea regada a muito azeite de oliva. Mas aquilo não era suficiente para o Isaac. Afinal, o sonho dele ao deixar a concessionária da família era criar, se deixar levar pelas asas da imaginação gastronômica qual um Ferran Adrià, um Alain Ducasse, um Máximo Bottura. Eu quero entrar na criação. E depois de 6 meses, a chefe Renata Browne acabou saindo do Azeit. E a partir de então eu comecei eu mesmo a desenvolver, através dessas viagens, as receitas que deveriam ser criadas. E assim foi que eu entrei para a gastronomia. E assim foi que eu entrei para a cozinha também. Porque eu queria cozinhar. Eu quero criar. Você vê uma característica daqueles quadros em comum? O que você vê naqueles quadros? Nessa hora, o Isaac apontou para um conjunto de quadros pintados por ele mesmo. Em comum? É. Não sei o que eles têm. Eles são todos em preto e branco. Sim, sim. Porque era uma coisa que eu gostava de fazer, era mostrar, aí pronto, né? Já tem até um filme disso, que é os vários tons do cinza, né? Mas são os vários tons entre o preto e o branco, sem sair do preto e do branco. Agora, cozinhar, qual a relação? Poxa, para mim é o seguinte, a paleta de cores são os alimentos, são as variedades de alimentos que você tem. A panela
é a tela. E a colher de pau é o pincel. E o cozinhar, você aprendeu na prática e inspirado nessas suas pesquisas e Eu cheguei a suas fazer andanças, cursos, você fez- eu cheguei a fazer cursos, mas eu sou um cara muito hiperativo, tá? Que tem um déficit de atenção gigantesco. Então, cara, não adianta sentar para fazer um curso. Não vai rolar. Eu leio muito, amo ler. Foi assim que na cozinha, eu aprendi cozinhando. E onde melhor você pode criar, é onde você pode usar mais ingredientes. Então eu gosto de criar em cima do risoto, de uma massa. Por exemplo, ter criado esse nhoque com recheio de brie, que é um grande sucesso e quem come ama, porque imagina, eu tinha o Paris 6, um restaurante Nossa, tem uma página só de nhoque de brie. De volta ao almoço do Paris 6, Tem muita comida. Tem tipo hambúrguer, passeando pelo cardápio, que definitivamente carnes e aves. não é recomendado para os indecisos. Opções veganas tem uma página gigantesca. Mas não dá nem pra imaginar como cabe tanta coisa na cozinha. O que você pensa de entrada, Priscila? Peraí que eu me perdi aqui no resto todo. Vou voltar pra entrada e tentar focar. Esse pastéisinhos de carne com açúcar? Eu acho que esse ou eu comi aquele tartar. Não sei se é um clássico ou se é uma invenção da Qual que você casa. quer? Qual de invenção da casa? Tá bom. A gente pode pedir uma entradinha? A gente quer experimentar esses pastéisinhos de carne, a Juliette, que são empanados no açúcar, é isso? Eles são recheados com carnes e depois que eles tiram do forno, eles passam ele no açúcar. Tipo polvilhado. E funciona? Funciona, fica muito bom. Você não quer falar outra coisa? Não, mas assim, eu experimentei e gostei. É? Eu não sou muito fã de agridoce, mas eu gostei. Tá bom. Da ideia de um passeio É diferente. diferente, ficou bem gostoso. Vamos nessa então. Recomendo. Você quer beber alguma coisa? Eu queria, acho que uma água sem gás. O que você pode falar sobre o trabalho em si? Qual que é o maior desafio de você sentar num restaurante e falar esse restaurante é bom, esse não é tão bom? O maior desafio, em primeiro lugar, é uma coisa muito chata, que é comer sozinho. Mauro Marcelo Alves de volta. Só contar em viagem, quando você tá na sua cidade. Não, em viagem. Quando estava na cidade, podia ir com a esposa. Era até desejável para você ter mais uma avaliação, porque naturalmente nunca pedia o mesmo prato e em algum momento trocava o prato. O Mauro me contou que quando ele entrou no guia, o sistema era bem subjetivo. O repórter ia lá, provava a comida, dizia o que tinha achado e sugeria o não dar estrelas. Eu queria algo mais concreto, mais matemático. O que eu fiz? Eu fiz uma ficha até 100 pontos possíveis, O couvert valia até 5 pontos, a entrada até 15, o prato principal até 60. divididos em apresentação, temperatura, qualidade dos ingredientes, tempero e conjunto final. E sobremesa, uma determinada nota também, até 10 ou até 15. E serviço? Não avaliava serviço, Não avaliava. de jeito nenhum. Não, porque a nossa realidade Brasil, você vai para o interior de Alagoas, você quer exigir um serviço como o de São Paulo, nosso país é muito desigual demais. Claro que além da pontuação, o repórter tinha um espaço para dizer as próprias impressões. Se um restaurante atingisse 65 pontos, por exemplo, acendia uma luzinha. Olha, esse restaurante merece uma estrela. De 65 até 89, esse restaurante é realmente muito interessante, ele vale 2 estrelas. E o Olimpo estava a partir de 90 pontos. E aí é 3 estrelas. 3 estrelas. Era o máximo que o guia dava? Era no máximo 3. 3. É exatamente como o Michelin, né? Também como no Michelin, os restaurantes mais importantes ou que estavam naquela condição de perder ou ganhar estrelas eram visitados mais de uma vez pelo próprio Mauro. No caso de São Paulo, e no caso do Rio, principalmente, Belo Horizonte, você voltar no mesmo restaurante 3 vezes no ano. Isso era obrigatório. Porque você detonar um restaurante por causa de uma refeição que deu errado, são seres humanos, isso acontece.
Você fazia quantos por ano normalmente? Chegava a 350 por ano. Às vezes eu almoçava 2 vezes em restaurantes. No Rio, por exemplo, eu almoçava, acordava cedo, jamais tomava café da manhã, andava 1-2 horas no calçadão, chegava, ficava com uma fome do mundo, né? E almoçava, por exemplo, no centro, aqueles restaurantes maravilhosos do centro, principalmente os portugueses, né? Comia, aí dava mais uma, e entrava no outro lá para as 2 horas, chegava meio-dia num e 2h30 e tal, e inapelavelmente ouvi o maître falar: mas não gostou, doutor? Não, eu estou bem, que hoje eu não estou com muito apetite, mas era possível fazer uma avaliação. Não precisa comer o prato inteiro, óbvio. Não, de jeito nenhum. Não dava para comer 2 postas gigantescas de bacalhau. O mesmo. Não. Pois é, exato, o mesmo. Exatamente. O mesmo prato. É o mesmo prato, exatamente. E como a gente já disse, essas avaliações eram todas feitas em total anonimato. O Mauro me contou de uma visita a um restaurante no Rio que era um forte candidato a ganhar uma estrela. O problema é que exatamente na noite anterior ele tinha ido a uma festa. Nessa festa estava o chefe do restaurante e algum desavisado apresentou o Mauro a ele. A solução? Fui lá no centro, naquelas lojas de fantasia, e comprei um bigode. Aí, bigode devidamente colado, ele entrou sorrateiramente no restaurante. No começo tudo correu bem. O chefe estava na cozinha, a barra estava limpa. O problema é que era inverno e a entrada do menu era uma bela e cremosa sopa de cogumelos. Eu comecei a comer e o bigode começou a descolar. Eu com a mão direita botava uma colher de sopa e com a esquerda eu segurava o bigode e ele começando a descer com o bigode. Foi triste, foi difícil eu segurar aquele bigode até o final, mas eu consegui. Ganhou a estrela? Ganhou a terceira estrela, sim, sem dúvida nenhuma. E que tamanho que era a equipe? Bom, agora você está entrando numa coisa que é incrível. Quando eu entrei, havia 16 na equipe para fazer avaliações, aí depois diminuíram, passou para 12. Quando eu saí, era metade. Então você fala, é possível num país continental fazer uma pesquisa consistente como era feita antes, só com 8? Não, claro que não. Aí o que aconteceu? Determinada região era visitada num ano e no ano seguinte não. Como é que você vê a importância da gastronomia e da crítica gastronômica num país como o nosso, sabe? Até que ponto que a gente falar sobre isso, sobre, sei lá, foie gras que você aspira ou queijo que derrete que nem um vestido, até que ponto que isso tem uma importância e até que ponto que a crítica gastronômica tem a sua importância e por que você acha que ela deve ser mantida? Eu acho que no Brasil quase nenhuma mais. Tem uma importância muito relativa demais e a importância da gastronomia para a imprensa é cada vez menor. O Guia 4 Rodas acabou em 2014. Aos poucos, vários outros suplementos e cadernos de gastronomia foram fechando as portas. Hoje não existe um guia nacional de restaurantes. As maiores publicações do tipo são o Roteiro Melhor de São Paulo, da Folha, e o Roteiro Comer e Beber, em que a revista Veja avalia anualmente restaurantes de algumas capitais, com destaque para as edições de Rio e São Paulo. Eu perguntei sobre eles para o Mauro Marcelo Alves. Muita gente diz que, na realidade, quem trabalha mais ali é o pessoal da publicidade, né? Para angariar anúncios. Anúncio tudo enquanto é jeito. Tá errado? Não tá, porque é assim. Ainda bem que sai um roteiro indicando, você pode consultar aquilo, mas não deixa de ser um catálogo de anúncios. E hoje, com o advento dos apps e etc., que você pode consultar em segundos um restaurante, a coisa impressa, aquele tijolão que você recebe da Vejinha ou do Melhor de São Paulo, ok, você dá uma olhadinha, legal, quem que é o chefe do ano, coisa isso aí. Aí depois você coloca ali ao lado no escritório, depois aquilo vai para o autor, calçar a porta e tal. Eu insisti na pergunta sobre a importância dessa discussão toda, porque sim, a crítica gastronômica perdeu espaço.
Mas será que isso é um problema? Em outras palavras, qual a importância da gente falar de trufas, de raiz de crepioca, do ponto do grão do arroz arbóreo, num país em que as pessoas morrem de fome? Ela tem seu lugar, sim, principalmente para valorizar o que é nosso. O trabalho bonito do Alex Atala, por exemplo, em valorizar produtos amazônicos e tem todo um contexto aí de sustentabilidade e um contexto político também de valorização do que é nosso, principalmente numa época como agora, em que a gente está aí meio perdido com as ações, ou principalmente com a falta de ações na área cultural, por exemplo, e o que a gente vê que querem fazer, a gente fica completamente preocupado com isso, o que vai acontecer isso. Então a gastronomia tem uma importância fundamental, porque se alimentar é sobreviver. Hoje não existe nenhum profissional na grande imprensa que faça crítica gastronômica clássica. Existem críticos e existem avaliadores, mas eles não se preocupam com o anonimato e raramente falam mal de um restaurante. Para entender melhor o declínio do ofício de crítico, eu fui falar com um cara que escreve sobre comida, mas de um jeito diferente. Eu sou Marcos Nogueira, jornalista. Você talvez já tenha escutado o Marcos Nogueira por aqui, porque bem no meio dessa entrevista, ele levou um golpe pelo WhatsApp. E a gente acabou contando sobre isso no episódio 47, A Guerra Invisível dos Códigos. Mas enfim... Eu escrevo para a Folha de São Paulo a coluna Cozinha Bruta, e eu tenho um livro com esse nome também, Cozinha Bruta. Fala um pouco da pegada do que você faz no Cozinha Bruta, para as pessoas que não conhecem. Cara, eu simplesmente falo o que me vem à cabeça, cara. Isso é a coisa que é mais interessante para mim, como redator, como escritor. É o primeiro trabalho que eu faço em que eu tenho um formato completamente livre, que eu escrevo aquilo que me vem e eu posso ser completamente honesto com o que eu escrevo. Honesto, tipo... Eu busco despir a gastronomia do falso glamour que dão pra ela. Que, na verdade, é comida, cara. É um negócio mais básico que tem na vida. Mas também não quero ser tosco. Porque volta e meia eu publico uma foto de um prato que eu uso nos ingredientes legais. Isso é cozinha bruta, coisa de fresco. Isso daí tá ligado a uma confusão com o termo bruto, que batizava o blog do Marcos, mesmo antes dele migrar pra Folha. Bruto era pra ser uma coisa que começava a partir do elemento bruto. Ah, entendi. Então eu fazia meu próprio bacon, minha própria linguiça. E era, obviamente, uma brincadeira com a minha aparência que não é ultra delicada. Então, só que quando eu migrei pra Folha, eu vi que isso era uma abordagem gastronômica demais para um veículo grande como a Folha. Sempre que eu não tenho mais saco fazer essas coisas, cara. É muito chato você ficar fazendo linguiça, sendo que você faz uma sujeira desgraçada, o resultado dificilmente é muito melhor do que quando você compra de um bom fornecedor, sabe? E no fim, hoje em dia... Eu uso a comida como pano de fundo para falar de qualquer assunto que bem entender, entende? De vez em quando você fala de um restaurante ou outro, comenta alguma coisa pontual, mas você não faz a crítica clássica, Não. Por quê? Por quê? Sei lá, não me interessa fazer isso. A crítica gastronômica é uma modalidade de escrita que muito encaixotada, sabe? Você tem lá um crítico, vai num restaurante, ele tem que fazer, sei lá, 3 visitas, tem que ter uma planilha para preencher, É uma coisa técnica que definitivamente não me interessa. Eu gosto de fazer escrita livre. O que no fim é uma coisa boa porque a gente já disse que não existem mais críticos no formato clássico da profissão. E isso tem a ver basicamente com uma mudança na publicidade. Antes das redes sociais era muito vantajoso para um dono de restaurante colocar um anúncio num caderno de gastronomia. Afinal, ele tinha mais chance de chegar alguém que gostasse de comer fora, por exemplo. Hoje, o mesmo dono de restaurante pode fazer o mesmo anúncio numa rede social, escolhendo o público-alvo, e por um valor muito menor. Essa migração da publicidade do jornalismo profissional para as redes sociais é generalizada e é uma das principais responsáveis pela crise profunda em que as redações estão mergulhadas hoje. Uma crise que motivou a extinção do Guia 4 Rodas e de uma batelada de cadernos e suplementos gastronômicos. Mas a internet, claro, propôs a solução. Porque talvez a gente não precise de um crítico. Talvez a gente não precise de um Mauro Marcelo Alves. Talvez a gente possa usar a inteligência coletiva das redes, o enxame amorfo de humanos famintos, para criar um grande ranking de restaurantes, um Waze do sabor, atualizado infinitas vezes em tempo real, ao redor de todo o planeta. As pessoas começaram a elas mesmas
a se guiar pelas orientações dos pares, dos iguais, não de um especialista. Isso acontece em todos os campos, né, do jornalismo, mas na gastronomia é bastante visível. As pessoas acham que elas têm a qualificação para dar palpite sobre absolutamente tudo. Agora, Marcos, o TripAdvisor, que é o maior guia gastronômico do mundo de viagem, que quebrou, sei lá, o Lonely Planet, certo? Ele ocupou esse espaço e ele é feito por essas mesmas pessoas, não é? Sim, por isso que não dá para confiar no TripAdvisor. Não dá para confiar, né? Não dá. Você viu a história do jornalista da Vice em Londres? Conta. Que ele inventou um restaurante e daí ele montou uns pratos com espuma de barbear, esponja, e fotografou tudo no quintal da casa dele, mas fez umas fotos que pareciam ser umas coisas super bonitas e tal. E não sei como ele ativou os contatos sociais dele lá e conseguiu fazer o restaurante ser o número 1 do ranking em Londres, sendo que não existia o lugar, cara. Vamos ver, vamos fazer uma experiência. Bota Fortaleza, qual que é o restaurante mais... Vai ser alguma coisa de camarão, coco bambu, não sei o que lá, porque eu posso estar errado. Fortaleza, então. Fortaleza... Restaurantes... Cadê o... Onde é que tá a lista dos... Os melhores. Que melhores? Aqueles lá em cima, sei lá o que estão fazendo. São patrocinados. São patrocinados. Coco bambu, ó, tá vendo? Porque é o restaurante mais famoso, cara, que tem um outdoor do tamanho de um campo de futebol no aeroporto, quando o sujeito chega a Fortaleza. E todo mundo vai no Coco Bambu, um restaurante que cabe 300 pessoas no salão e serve camarão com preço mais ou menos ok. E é o que as pessoas conhecem, sabe? Quando você pega o guia que a Folha faz de... No Melhor de São Paulo, normalmente tem a escolha dos críticos e a escolha do público. Os vencedores do Datafolha são sempre restaurantes que a pessoa meio que lembra de cabeça, assim, porque tem uma fama, cara. Não é que elas vão de verdade, sabe? Ah, tá, italiano ganha Fasano. Quantas daquelas pessoas vão ao Fasano? Elas falam Fasano porque é o nome que vem à cabeça delas, cara. Por outro lado, a crítica especializada, a crônica especializada, vamos dizer assim, também tem seus vícios, né? Então vamos falar deles, porque eu achei legal falar com você justamente por isso, porque você não é um crítico, apesar de você estar inserido nesse ambiente. Porque, de novo, o crítico clássico que era pago por um grande veículo, que tinha uma técnica específica, que voltava várias vezes ao mesmo restaurante, que não aceitava convites, que não se relacionava com chefes e, principalmente, que trabalhava no anonimato total, não existe mais. Mas tá cheio de gente que ganha vida indicando restaurantes em blogs, sites e, principalmente, em perfis do Instagram. Gente que tá muito próxima do outro lado do balcão, no movimento que aconteceu também nas redações tradicionais. Quando o borderô dessas áreas de jornalismo se reduz para 10% do que era antes, ou até menos, começa a rolar uma promiscuidade entre jornalistas, assessores de imprensa, chefes de cozinha. Essas três categorias, em tese, não deveriam socializar, porque o assessor de imprensa deveria ser o intermediário entre o chefe e o jornalista e ficar lá no papel dele. Mas o que começou a acontecer? O jornalista começou a ficar amiguinho do assessor de imprensa porque ele dependia do assessor de imprensa para ter foto para publicar no jornal. Porque não tinha dinheiro para pagar. Porque não tinha dinheiro para pagar um fotógrafo. E o assessor de imprensa também pegou o jornalista porque começou as redações passaram a não pagar as refeições de quem ia lá avaliar. Muitas das coisas eram convite. E o assessor leva o jornalista para conhecer os cozinheiros também. Aí as três categorias ficam juntas, viram um grupinho que todo mundo é amigo de todo mundo. E aí fica difícil ter isenção. Eu falo até por mim, cara. Eu sou amigo de um monte de gente que trabalha com restaurante. Isso é um motivo de eu não fazer crítica também, porque eu tenho as pessoas que cozinham que são minhas amigas, tem aquelas que eu simpatizo, aquelas que eu antipatizo, mas não necessariamente as que eu antipatizo cozinham pior do que as que eu simpatizo, entende? É uma coisa que virou pessoal e promíscua, cara. Hoje em dia, você não vai pegar alguém falando mal de nada, cara. Ou você vai pegar um JB, que é o sujeito que fala que é um lixo, é uma merda, não sei o quê, que eu também acho, cara, não é o caso, cara. Isso eu acho que é desrespeitoso com o trabalho de quem tá lá, de alguma forma, ralando e achando que tá fazendo alguma coisa boa. Você dizer que o trabalho do cara é um lixo,
Eu refiz pro Marcos Nogueira aquela pergunta sobre a importância desse ofício. Cara, eu acho que precisa de gente sobre comida, só que eu acho que a fórmula que tá aí é muito preguiçosa e repetitiva, além de ser completamente fútil. Por exemplo, vamos lá. Em vez de você falar, porque turnedor de filé escoltado por aspargos, não sei o quê, a excelência do não sei o que lá, tal. É uma falta de pensamento crítico, basicamente. Uma falta de questionar as coisas e questionar a própria futilidade a própria frivolidade desse meio, que é o que eu faço, cara. Assim, na verdade, eu tô falando isso, sei lá, é a minha opinião só, e justamente eu entrei pra mexer nesse vesperinho aí, e por isso eu não ganho panetone no Natal e os outros ganham. Mentira, eu ganhei um panetone. Eu não vejo mais Mauro Marcelo Alves de volta. a crítica sendo exercida da forma como ela deve ser exercida. É um pouquinho na linha do elogio, de chamar atenção para aquele restaurante de uma forma tal. Por exemplo, eu já li muitas vezes isso. O restaurante é frequentado por gente bacana. Vai tomar banho, não interessa. O que me interessa saber se é frequentado por gente bacana? Em 2011, o Paris 6 foi eleito o pior restaurante de São Paulo, numa pesquisa conduzida pela Vejinha, que escutou só a opinião de chefes de cozinha. O pior restaurante de São Paulo, Paris 6. Porra, bicho, aquilo foi baixo, foi sujo, foi marrom. E sabe qual foi o efeito prático disso? Lotou o restaurante, todo mundo queria conhecer o pior de São Paulo. Porra. Aqui talvez o Isaac Azar esteja exagerando, mas talvez não. O Paris 6 é hoje um dos restaurantes mais famosos de São Paulo. Tem dezenas de casas espalhadas pelo país, de Goiânia a Fortaleza. Tem um plano de franquias que cobra um investimento inicial que varia de 1 a 2 milhões de reais e promete um faturamento mensal que chega a 1 milhão de reais. No ano de 2018, antes da pandemia, o grupo faturou 100 milhões. E como ele consegue fazer isso? Importando um chefe de Paris? Investindo pesado em ingredientes e numa culinária francesa de alta qualidade e preço acessível? Não exatamente. O forte do Paris 6 não é ter a gastronomia francesa. É contar a história de Paris nos anos 20 do século passado. E se você tá achando essa ideia um pouco ambiciosa, ajusta os fones de ouvido aí. Um cara que gosta de cozinhar que resolveu abrir um restaurante. Não. É um cara apaixonado por cultura que resolveu contar a história do ser humano. Primeiro contou a história do azeite, depois contou a história da cultura do século XX, na capital mundial da cultura no século XX, que era Paris. Paris 6 Classique é um museu, porque aquilo não tem a influência de nenhum arquiteto, não tem nada disso. Aquilo ali eu fiz centímetro por centímetro, estudando. Então, ali, antes de criar o menu, eu estava criando o conceito. O primeiro café de Paris, restaurante, foi aberto em 1686 por um italiano chamado Francesco Procopio. Então, quando vem um crítico e fala, tua comida não é francesa. O cara que inventou essa porra toda lá na França era um italiano. Então, não enche o saco. A verdade é que em nenhum momento eu cheguei e falei gastronomia francesa. Eu falei Paris da década de 20. Paris 6 é uma aula de cultura. Por isso que se chama Paris 6, Cultura e Gastronomia. Tem um prato com o nome da Ludmilla. Ludmilla é cultura, desculpa. Esse pedido de desculpa é um pouco difícil de aceitar. Porque se a grande ética por trás dos negócios, a ética que o Isaac Azar diz ter dado do pai, é a ética de entregar o que foi vendido, a gente começa a ter um probleminha. Porque sim, Ludmilla é cultura, mas não é cultura de Paris de 1920. Assim como Gil do Vigor não é cultura de Paris de 1920, nem Jade Picon é cultura de Paris de 1920. No fim, a verdade é que a Ludmilla, o Gil do Vigor e a Jade Picon só batizam pratos do cardápio porque eles têm algo de muito importante em comum. Eles são famosos. Estou num dilema, né? Eu tenho uma sobremesa que eu fiz para Anitta, com todo amor e carinho,
E só que ela virou vegana, e é um sorvete. Pô, e aí, caramba, porra. Como é que eu vou deixar isso no menu? Aí eu vou tirar do menu, eu tô deixando de prestigiar. É muito complexo, né? A grande jogada do Paris 6 começou em 2008, quando o restaurante ofereceu apoio cultural à peça Um Certo Van Gogh, estrelada pelo ator Bruno Galhaço. Os atores foram comer de graça, gente famosa chama gente famosa, ainda mais correndo o risco de acabar sendo homenageado num risoto de brie, e a coisa foi numa bola de neve. Eles vieram porque é o mesmo DNA. Porra, eu tava falando de cultura. É 24 horas. Ainda hoje, o Paris 6 Classique simplesmente não fecha. É um dos raríssimos restaurantes de São Paulo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pô, se eu quero falar de um negócio que remete a Paris da década de 20, tem que ser boêmio. Tem que ter o cara tomando vinho às 5 horas da manhã. Você tá entendendo? O Isaac preza tanto por essa tal alma boêmia parisiense que até sente um pouco de saudade de quando se podia fumar dentro dos restaurantes. Aquela fumaça de cigarro faz parte daquele ambiente de brasserie ou café de Paris dos anos 20, que todo mundo fumava e não sei o quê. Se eu fosse ter uma casa só, era capaz de eu colocar gelo seco ainda. Você entendeu? Pra fazer a fumaça. Exatamente. Mas, com fumaça ou sem fumaça, a verdade é que o Paris 6 depende das celebridades. É por isso que o Isaac Azar tem 11 variações de nhoque de brie, cada um batizado em homenagem a um influenciador. Porque quando ele monta o cardápio, ele tá muito pouco preocupado com o que você vai comer, com os ingredientes da estação, com a cultura de Paris em 1920. Ele tá preocupado mesmo com o ego das pessoas famosas que vão compartilhar ou não um prato do restaurante dele no Instagram. Aí eu conheço o Nego do Borel, e eu nem sonhava que ele existia, e eu viro amigo do Nego do Borel, como é que eu não vou fazer um prato no nome dele? E aí você vira o menu com 300 pratos, eu tenho que fazer uma limpa, e aí o cara fala, pô, você me tirou do menu. Não é isso, vou ter que fazer agora rodízios, você entendeu? Vou ler esse, ó. Risoto de Ramon e apricot a cacau protássio. Delicioso risoto de arroz arbóreo preparado com presunto de Parma, geleia de damasco, toque de creme de leite, queijo emmental e rúcula, finalizado com crisp de presunto de Parma e uma flor de Parma recheada com mussarela de búfala e geleia de damasco. Me dá isso também. O que mais que tem aqui? Tem uma geleia de damasco aqui na geladeira. Traz. Mas acho que eu vou pedir um clássico pra... Qual que você pensa no risoto, tipo... Depois de uma longa deliberação, a gente finalmente chegou aos 2 pratos escolhidos. A Pri foi de risoto. Gorgonzola com pera, né? Deixa eu achar ele aqui. A risoto de pera com gorgonzola? Isso! E o meu vai ser o nhoque recheado de brie, claro. um nhoque de brie, esse primeiro aqui, da Marina Rui Barbosa. Isso. Ai, deixa eu ver o meu de quem que é. É Ana Clara. Ana Clara? Isso. Quem? Quem é Ana Clara? Aquela que participou do BBB, que hoje em dia ela faz... Ex-BBB. Como, aliás, boa parte do resto do cardápio. Ah, chegaram os pastelzinhos. Eba. Pastéisinhos de carne empanados no açúcar. Tá bonito esse pastelzinho, Tá bonito mesmo, vou até fazer uma foto. A apresentação tá boa, tá quente. Tem um pastelzinho sequinho. O recheio não tem muito gosto de nada, mas a massa tá gostosa, sequinha. É bem pouquinho o recheio, ó. Não é ruim. Não é ruim, não. Gordura com açúcar. Não tem muito erro, Parece um pouco churros, né? Um churros de carne. Aliás, ó, eu posso ter um aqui com o meu nome. Eu peço um desse e peço pra pôr o doce de leite. É uma ideia, Priscila. Uma ideia. Ah, um detalhe. A porção veio com 6 pastéisinhos, recheados de carne moída, empanados no açúcar. O preço? R$45. Na entrevista feita lá em 2020, a Priscila Pastri perguntou sobre como funciona na prática esse processo de multiplicação dos pratos para acomodar o maior número possível de famosos. Existem algumas possibilidades. Ou o cara já vem com uma receita pronta, eu gosto disso.
Óbvio que vem coisas muito fáceis, como Glória Menezes e Tarcísio Meira, ela me contou a história de quando eles ainda namoravam e iam na Augusta, no restaurante francês, e comiam um steak com um arroz de forno. Pô, maravilhoso. É um campeão de venda. Depende do quê? Mas as pessoas, elas chegam e elas falam, existe isso? Tipo, eu quero um prato com o meu nome. Existe um approach desse não tipo? Não é que existe. A Jéssica tá até indo porque ela recebe pedido todo dia. Não é que existe. Tem pessoa que exige. Caramba, como assim não tem um prato com o meu nome? Não, você vai fazer um prato com o meu nome. E aí eu sempre lembro de nomes bem emblemáticos, Glória Menezes, Luana Piovani. E esse pessoal novo, esse pessoal jovem que chega nesse cenário, como é que é isso? Então, agora virou uma confusão, né? Priscila, hoje eu faço palestras, tem palestras que eu falo, então, Milton Nascimento, ninguém sabe quem é. Aí você fala que absurdo, né? Mas você não sabe quem é a Vitube, a Jade Picon. Aqui vale lembrar de novo que essa entrevista foi feita antes da Jade Picon entrar no BBB. Que tem 9, 15, 20 milhões de seguidores. Que absurdo. Então, hoje a gente tem 2 mundos e eu convivo com os 2. E aí começam os preconceitos, né? Porque esse mundo tem preconceito daquele e vice-versa. E eu tenho que conviver com esses 2. Tem cliente que vem desse mundo, tem cliente que vem daquele. Ah, eu me vendi? Eu não me vendi, caramba. Eu me relaciono com o mundo. Não é porque eu tenho um nome com um prato de um youtuber. Não é porque eu janto à noite e me dou bem, me relaciono bem com uma menina de 18 anos. Uma menina de 18 anos que tem 9 milhões de seguidores, que abriu um negócio que está faturando não sei quantos mil por mês. É uma empreendedora. O que tem para conversar com ela? 1 milhão de coisas, aí até para pedir conselho. Meu, onde esses caras chegaram? Não chegaram porque é um rosto bonito. Agora, como os críticos lidam com isso? E essa parte dos críticos eu queria mas a gente então, aí a gente está falando de 2 coisas diferentes, né? Eu não me preocupo com a opinião do crítico. A minha preocupação é o cliente. Tá certo? Porque o crítico é um negócio meio esquisito, né? Você vai lá, assiste um puta filme que você adora, né? Campeão de bilheteria. Vão lá, os críticos falam, esse filme é um pai, não sei o que lá. Porra, meu. Vai lá fazer filme e faz o que você gosta. Todos esses críticos que falam mal de restaurantes lotados, com certeza, se fossem fazer a sua gastronomia, vão ter restaurantes vazios. Aí teve um chefe francês aí que faz muito sucesso hoje em dia, com um programa de televisão, e ele falou, se fosse só por isso, o McDonald's, então seria um grande restaurante. Porra, bicho, é outra coisa. Meu ticket médio é R$100, 80, R$100, não é R$15. Então, eu acho que tem espaço para tudo. E tem que ter respeito para tudo. O que a gente não pode ter respeito é para aquilo que faz mal. Então, você virar e falar, um cara tá vendendo heroína. Pô, aí sim, isso não pode, bicho. Isso daí tá errado. Mas você não acha que, se ele vem e faz uma crítica ao seu restaurante, assim, será que não dá pra tirar nada dali? Alguma vez já aconteceu com você? Você leu e falou assim, nossa, isso aqui... Não, pode acontecer. Mas ele falando como ser humano, não como crítico. Pra mim, a minha melhor crítica que pode existir é a da minha mãe quando ela veio comer no restaurante. Ela fala, isso tá bom, isso não tá bom. Ela sabe. Agora, o crítico me inspirar, não teve nenhum. Zero. Pô... Os caras, desculpa ser jornalista, né? Nada contra, tá? Sem preconceito. Tá desculpado, Isaac. Tá desculpado. Mas o crítico, ele quer vender polêmica. Então, se o cara vai falar mal de alguém, vai falar mal de alguém que tá indo bem. Vou te falar uma coisa. Arnaldo Lorenzato. O Arnaldo Lorenzato é crítico gastronômico, editor sênior da Veja São Paulo e colunista da Rádio CBN São Paulo. Se ele faz uma crítica e publica, eu não vou ler. Porque ele tá fazendo aquilo, porque ele ganha dinheiro com aquilo. Eu convidei o Arnaldo para esse episódio. Propus que a gente fosse junto ao Paris 6. Aspas para a resposta dele. Não dou o Paris 6. Melhor falar do que vale indicar. O crítico que faz parte da imprensa dinheirista, porra, esse crítico eu quero distância. Jornalismo e capitalismo não combinam direito. Não estou falando que o jornalista tem que ser petista, não é nada disso, mas estou querendo dizer, é como educação e capitalismo, não combinam direito. Isso é uma função social, o jornalismo é uma função social.
Eu não posso levar a sério alguém que está me avaliando e ganha dinheiro com o que ele for escrever sobre a minha avaliação. Aqui é importante detalhar um pouco melhor as coisas, porque um dos grandes trunfos da crítica gastronômica feita por um jornalista profissional é que esse jornalista recebe um salário. Por isso ele não precisa se preocupar se vai ou não agradar o dono do restaurante e, em última instância, se vai ou não agradar o leitor. O que é bem diferente de um influenciador digital que muitas vezes depende de convites para comer de graça e que precisa estar o tempo inteiro preocupado em não desagradar os próprios seguidores. Por fim, vale dizer que a comida e a cultura também podem ser vistas como funções sociais e que o Isaac Azar está cobrando por isso e não está cobrando pouco. O nhoque recheado de brie custa R$ 72, o mesmo preço do risoto de Roquefort. Nada de carne, nada de frutos do mar, nada de trufas brancas. Arroz, queijo, um pouco de vinho branco, manteiga, pera. R$ 72. Os pratos vieram em pequenas caçarolas de ferro fundido com tampa. Cuidado que as panelinhas estão quentes, tá? Tá bom. Principalmente essa. Bom apetite. Obrigada. Chegaram rápido, com uma cara boa e estavam quentes. A gente começou pelo risoto, que é sempre uma boa forma de avaliar um restaurante. Tá bonito, meu. Tá mesmo. Entre outras coisas, porque ele tem um ponto preciso e é um prato que não pode demorar muito para ser servido. Se ele ficar muito tempo dando mole no balcão, vai virar uma maçaroca e isso vai ficar bem claro para quem entende do assunto. A Pri achou a aparência geral do risoto boa. O risoto veio espalhado. Espalhando no prato como um creme, sem fazer montinho, como deve ser um bom risoto. Mas vem bastante. Esse creme de queijo tá gostoso. Mas já de saída, ela disse que o ponto do arroz não estava legal. Tanto que até achou que podiam ter usado outro arroz que não o arbóreo, que é o que estava indicado no menu. Assim, não me parece que eu tô comendo um risoto. Tá um prato gostoso, mas parece que eu tô comendo arroz com creme de queijo. Em nome do jornalismo gastronômico raiz, a gente trouxe alguns grãos para casa. Vou até levar pra casa um grão aqui. Comparou com o nosso arroz arbóreo e chegou à conclusão que sim, o Paris 6 tinha usado arroz arbóreo. Só tinha acabado com ele, cozinhando demais. O meu prato também estava com uma temperatura legal e o creme 4 queijos tinha um sabor agradável. A temperatura tá boa, o molho branco tá bom, mas o nhoque... Já o nhoque não lembrava muito a delícia maravilhosa que o Isaac Azar tinha descrito. Muita farinha, né? Eram bolinhas duras e maçudas, com um queijo ligeiramente rançoso. Muita farinha, ele é muita farinha. E aí, conforme a gente foi comendo e os pratos foram esfriando, o sabor do creme foi deixando de ser agradável para ficar enjoativo. Tô triste de tanto creme. A gente tinha até pensado em provar alguma versão do Grand Gâteau, a sobremesa que é o carro-chefe da casa e que pode incluir pérolas gastronômicas como Nutella, Oreo e leite ninho. Você acha que a gente precisa ter essa casa? Não tem necessidade. Mas nosso plano acabou atolado no creme de queijo. Não, e vai vir mais creme. Creme com biscoito, com chocolate. Em nome da saúde física dos nossos estômagos e da saúde financeira da Rádio Escafandro, a gente resolveu encerrar o almoço por ali, sem desembolsar os R$ 57 do tal Grand Gâteau. Mesmo assim, o saldo a pagar foi considerável. R$ 230 para uma entrada, 2 pratos simples e 2 águas. A gente vai fazer o que agora? Vamos se inscrever na Smart Fit? No fim, além do desejo de procurar uma academia, o almoço no Paris 6 me deixou empapuçado até a noite. Mas isso não tem importância. Assim como toda a crítica embutida nesse episódio, também não tem importância. É só postar uma foto da Jade Picon ostentando uma bela fatia de cheesecake, que tá tudo certo. Antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos que tá com uma novidade. De novo. É o podcast Diversifica, que fala sobre diversidade, equidade e inclusão no jornalismo. No primeiro episódio, eles entrevistaram o jornalista Caê Vasconcelos. Então clica aí no seu tocador e escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 73 de Escafandro. A entrevista com o Isaac Azar foi feita pela Priscila Pastre. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som desse episódio é do João Vitor Coura. O design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
podcast é apresentado por b9.com.br. O preparo dele que tá no charme. Você tem que, né? Você refoga a cebola e o alho no azeite, aí depois você joga o camarão e vai os camarõezinhos, vai para dar aquele gosto, pimenta e sal ali já para dar aquele gosto. Antes você joga um pouco de vinho branco, pá, e vai o camarão, vai ficando todo, né? Você vai deglaciando a panela, aí você entra com o cream cheese, né? Vai derretendo o cream cheese. E para ele ficar mais líquido, vamos assim dizer, põe um pouco de creme de leite, você tá entendendo? Aí vai e joga o tomate. Aí depois vem com o manjericão. Aí o meu risoto ele já é pré-cozido, porque eu gosto de finalizar no molho. Não é que eu faço o molho para jogar na massa ou no risoto, é o contrário. Aí eu jogo o risoto ali. Aí eu vou salteando, vou dando mais toque, ajeitando um pouquinho mais aqui, um caldo de legumes, um pouco mais de sal, pimenta, mais manjericão e para finalizar, desligo o fogo, jogo o parmesão e peraí, no meio, antes de tudo isso, quando eu pus o risoto, aí depois eu jogo, caramba, vai ficar ainda mais gostoso, porque o cream cheese, ele é gostoso, tá? Mas ele falta um saborzinho, né? O teu quinto sabor, aí falta um sabor a mais. Qual é o sabor a mais? Pô, pica aí rapidinho um pouco de queijo brie, joga queijo brie, derrete ali naquele e no final, quando desliga o fogo, salteia com parmesão, serve. Cara, na boa, bom pra caramba.